Salmo 119, verso de número 9, as Escrituras nos dizem assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A tradução aí que está no telão, a NVI, diz: como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te damos graças, ó Pai, por todas as mensagens que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Nossa palavra é de gratidão, Pai, por todas as mensagens, por todas as instruções, por todas as pessoas que o Senhor tem trazido a este local para que comuniquem a nós um pouco do Teu Evangelho, a Tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Nós Te agradecemos pelos Teus filhos que hoje aqui estão conosco, conduzindo-nos neste lugar de adoração ao Senhor. A nossa palavra é de gratidão, Pai, por cada jovem que tem se dedicado, tem se empenhado para abençoar a Tua igreja. Pai, a nossa palavra é de gratidão por cada irmão que está aqui nessa noite. E nós oramos, Pai, com gratidão no coração, pedindo para que mais uma vez o Senhor fale conosco. Tudo é sobre o Senhor, tudo é para o Senhor e, portanto, nós queremos honrá-lo, Pai, através da ministração da Tua palavra. Que o Senhor me use como um canal de bênção para a vida dos Teus filhos, mas que o Senhor abra o coração e o entendimento de cada um deles, para que eles possam compreender qual é a vontade do Senhor através dessa mensagem. Nós oramos a Ti, Senhor, acreditando na ação do Teu Espírito e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, irmão? Eu lembro-me que quando o Senhor colocou esse assunto no meu coração, há alguns meses atrás, para nós tratarmos nessa conferência, foi num culto, num domingo pela manhã, enquanto o pastor Jerry ministrava, e o Senhor falava fortemente no meu coração de que esse ano nós deveríamos fazer a conferência e de que nós deveríamos tratar sobre esse assunto. Eu não posso dizer a vocês que não passou no nosso coração em não fazer essa conferência devido ao número de jovens que nós temos. Mas o Senhor ministrava algo no meu coração e eu coloquei isso lá no grupo do ministério há alguns dias atrás, de que mesmo a gente sendo poucos jovens, a gente poderia impactar muitos jovens. De que mesmo sendo poucas pessoas que participam desse ministério, a gente poderia influenciar e abençoar muitos outros jovens. E eu entendo que, embora sejam poucos, a gente vê aqui jovens muito estratégicos no reino de Deus. Os jovens que nós temos aqui são quem louva, são quem dirige trabalho, são jovens que ministram a palavra, são jovens que eu tenho certeza que quando o Senhor trazer mais pessoas, cuidarão de outros jovens, discipularão outros jovens. E essa temática é muito importante para nós como juventude e também como igreja, o assunto da santidade. O que é santidade? A gente tem falado isso desde ontem, o Danilo aqui ministrando falava um pouco sobre o porquê nós devemos viver em santidade. E uma das primeiras coisas que ele disse foi que a gente deve viver em santidade porque o Senhor é santo, porque nós somos novas criaturas, porque nós somos redimidos pelo Senhor. E por conta desses fatores a gente deve viver uma vida digna de todas essas questões que nós recebemos da parte do Senhor. E eu gostaria de começar essa ministração falando um pouco sobre isso, falando sobre um pouco sobre o que é santidade. Santidade é mais do que não pecar. Santidade é reproduzir a natureza de Deus. Santidade não está atrelado a simplesmente a não praticar pecados, a não praticar delitos, a não viver uma vida de transgressão, a não viver uma vida de iniquidade. Embora esteja também relacionado a isso, santidade não se resume apenas a uma vida onde a gente não peca, uma vida onde a gente não erra, uma vida onde a gente não transgride os mandamentos do Senhor. Mas está ligada ao além de não pecar, está ligado com o reproduzir a natureza de Deus aqui na terra. Em termos mais simples, santidade é não apenas não mentir, mas também é falar a verdade. Não é apenas não roubar, mas é trabalhar com suas mãos fazendo aquilo que é justo, segundo a fala do próprio apóstolo Paulo. Santidade não é apenas não trair o seu cônjuge, não é apenas não trair o seu amigo, não é apenas não fazer uma maldade em relação a outra pessoa, mas está ligado com o ato de honrar, com o ato de amar,
com o ato de abraçar as outras pessoas. Santidade não está ligada com apenas um não falar um palavrão, não está simplesmente ligado ao fato de não pronunciar palavras em xingamento ao outro, mas também está ligado em usar a sua voz para poder glorificar o Senhor e abençoar a vida de outras pessoas. Em outras palavras, a santidade, ela não é simplesmente uma lista de regras que eu vou praticando ou que eu não vou praticando, e a partir disso eu olho e falo assim, beleza, eu não fiz tal coisa, eu fiz tal coisa e está tudo certo. Não, viver em santidade não é isso. Viver em santidade é reproduzir a natureza do Senhor aqui na terra. Martin Lloyd Jones, ele dizia que a santidade não é algo que fazemos, mas é algo que Deus faz em nós. Em outras palavras, existem muitas pessoas na igreja que elas aparentam estar vivendo uma vida de santidade, mas na verdade elas estão vivendo uma espiritualidade vazia. Elas estão apenas sendo religiosas. Eu gostaria de te dar um exemplo sobre isso. Olhe para a conduta dos fariseus na época de Jesus. Eram homens que jejuavam, eram homens que oravam, eram homens que ensinavam, eram homens que estão completamente comprometidos com todos os atos da religião. Eram pessoas que, humanamente falando, se nós olhássemos eles e olhássemos alguma outra pessoa, um publicano, um romano ou qualquer outra pessoa, a gente olharia e certamente diria, o homem de Deus é aquele ali. Porque ele parece alguém espiritual, porque ele fala como alguém espiritual, porque as condutas deles são de alguém aparentemente espiritual, mas que na verdade eles viviam era simplesmente uma religiosidade, uma espiritualidade vazia, um legalismo. E santidade não tem a ver com isso. Isso amplia os conceitos para nós, nos mostrando que não é simplesmente o não fazer ao contrário do que o mundo está fazendo, não, porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que oram, e que jejuam, e que pregam, e que ensinam, e que lideram, mas que não estão vivendo uma vida de santidade. E o porquê não? Porque elas não reproduzem a natureza de Deus. Elas se adaptaram e vivem um mecanismo da fé. A gente a gente aprendeu como as coisas funcionam. E a gente vai vivendo naquelas práticas, a gente vai vivendo daquela forma, como se a gente fosse espiritual, como a gente fosse crente. Mas a gente precisa, irmãos, hoje se libertar dessa mentalidade. A mentalidade de que a santidade tem a ver com a gente simplesmente, que tem a ver com os nossos esforços, que tem a ver com aquilo que a gente faz e que faz com que a gente seja aceito diante de Deus. A gente só pode viver em santidade porque Ele nos salvou e com a sua graça nos dá poder para que a gente consiga vencer o pecado e viver uma vida digna da vocação pela qual a gente foi chamado. Portanto, a santidade não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus faz em nós. Então, em nome de Jesus, hoje, se livre dessa sua religiosidade. Que nessa conferência o Senhor trabalhe em nós até o ponto que a gente não viva essa espiritualidade medíocre, que acredita que se eu for na igreja todo domingo, se eu estiver orando sempre, se eu estiver jejuando sempre, então eu estou bem diante de Deus, porque às vezes você não está. Os fariseus oravam, jejuavam e falavam das escrituras para a glória deles mesmos e não para a glória de Deus. Tudo o que eles faziam não tinha relação nenhuma com Deus e nem com as pessoas, tinha relação com eles mesmos. Mas que Deus nos livre disso, irmão. E quando você jejuar, orar, cantar, pregar, liderar ou qualquer outra coisa que você vai fazer, você não procure a sua própria glória, você não procure a sua própria experiência, que você não procure os elogios, que você não procure os aplausos, mas que toda a honra, toda a glória, toda a exaltação seja dada àquele que nos chamou e que tem nos conduzido em sua presença. Sabe, a gente precisa parar e pensar um pouco de que essa mentalidade, infelizmente, ela ocupa a mente de muitas pessoas na nossa igreja. Eles vivem ainda aquela mesma espiritualidade do tempo da lei, onde os homens viviam tentando obedecer os mandamentos de Deus e não conseguiam. E alguns começaram a disfarçar o sentimento que tinha, acreditando e se iludindo de que eles viviam tudo aquilo que o Senhor havia dado para eles através dos mandamentos por Moisés. Eles acreditavam, alguns deles, que eles conseguiam realmente estar aceito diante de Deus. Alguns deles acreditavam, os fariseus eram um deles, de que eles poderiam ser justificados
pelas obras da lei. Eles acreditavam que eles conseguiam viver tudo aquilo que o Senhor ordenou. Mas quando o Senhor concedeu a lei aos homens, irmã Vanessa, não era para que o homem obedecendo tudo, pudesse ser digno de salvação. Deus não deu a lei para o ser humano, Deus não deu os mandamentos para o ser humano, para que ele conseguindo cumprir tudo aquilo, o Senhor falasse assim, ó, beleza, você conseguiu, você está apto, pode vir aqui para o céu, você vai passar a eternidade comigo. O Senhor entregou os mandamentos, porque sabia que eles não iam conseguir viver aquilo. E não conseguindo viver aquilo, eles precisavam correr para um Salvador. Eles precisavam ir diante de Cristo, porque sozinhos eles não conseguiam. E esse Cristo concede graça aos pecadores, para que eles sejam salvos. E essa graça dá poder a nós, para que a gente também consiga cumprir com tudo aquilo que o Senhor designou que a gente viva. Em outras palavras, sem o Senhor e a sua graça, a gente não consegue viver em santidade. A santidade não é algo que nós fazemos, a santidade é algo que Deus faz em nós. Há na Bíblia um chamado à santidade em diversos textos, mas em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13, Pedro reitera aquilo que o Senhor havia falado em Levítico ao povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor chama para ele o referencial da santidade. Na nossa sociedade, nas nossas igrejas, muitas vezes, existe a mentalidade de que a gente vive em santidade como alguém que vive em contraponto àquilo que o mundo está fazendo. A gente olha para questões de santidade e pensa assim, poxa, o mundo está fazendo tal coisa, então eu não vou fazer isso. O mundo fala desse jeito, então eu não vou falar assim. O mundo canta tal música, então eu não vou cantar esse tipo de música. O mundo se veste dessa forma, então eu não vou me vestir dessa forma. Mas essa não é a forma que a gente deve olhar para a santidade. Porque o Senhor não disse assim, ó, sede santo porque o mundo aí está problemático. O Senhor não disse assim, ó, sede santo porque o mundo está fazendo umas coisas aí que eu não estou me agradando e eu quero que vocês sejam diferentes. Não foi isso que Ele falou. Ele disse, sede santo porque eu sou santo. Eu quero que vocês reproduzam aí na terra aquilo que eu vivo aqui em cima. Eu quero que vocês me representem, eu quero que vocês se assemelhem a mim, eu quero que vocês sejam diferentes, não porque o mundo está fazendo um monte de coisa errada, e eu quero que vocês sejam diferentes dele. Eu quero que vocês sejam semelhantes a mim. Santidade não está relacionada ao ser diferente do mundo, está relacionada ao ser parecido com o nosso Senhor. E isso, por consequência, fará com que você seja diferente do mundo. Mas a nossa referência, meus irmãos, não é aquilo que o mundo está fazendo ou deixando de fazer. Porque nessa mentalidade, a igreja deixou de estar em lugares importantes. Por causa dessa mentalidade, a gente fechou a porta para muitas pessoas se achegarem a nós. Por causa dessa mentalidade, tem um monte de jovem que está perdido aí no mundão, porque chegou na igreja e a igreja falou para ele assim, não, você tem que se comportar dessa forma aqui, porque o mundo faz diferente. Quando a mensagem do evangelho não é essa, irmãos. A ideia não é ser diferente do mundo, tendo o mundo como uma referência do que a gente faz e do que a gente não faz. A ideia é olhar para ele, aqueles que os serafins chamam santo, aquele que as escrituras chamam santo, aquele que a palavra de Deus mostra que é santo, santo, santo para todo sempre, e olhando para ele a gente fala, Senhor, nós queremos ser semelhante ao Senhor, a gente quer reproduzir a natureza do Senhor, a gente quer ser semelhante ao que o Senhor é. O Senhor é a nossa referência. Tanto que as Sagradas Escrituras mostram o Senhor agindo em diversas ocasiões com justiça. E quando o Senhor age com justiça, quando o Senhor manifesta a sua ira, Ele está manifestando um atributo a partir do atributo da santidade. Ele já age com justiça, Ele age com ira, Ele age dessas formas para evidenciar a sua santidade, a sua perfeição, a sua sublime pureza. E a gente olha para esses textos do Senhor destruindo cidade, do Senhor matando pessoas, do Senhor enviando indivíduos para o inferno, do Senhor destruindo cidade, do Senhor destruindo o exército, e você olha e fala, esse Deus é santo. Ele é santo porque Ele não convive com o pecado, Ele é santo porque Ele pune o pecado, Ele é santo porque além de punir o pecado, Ele pune o pecador. Mas a gente não encontra a santidade de Deus apenas nisso.
a gente encontra a santidade de Deus quando Deus salva alguém. E o porquê disso? Porque para que você fosse salvo, o Senhor precisou manifestar a santidade dele em forma da sua ira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então é como Deus tivesse que sanar a ira dele, a justiça dele, matando, cumprindo com a ordenança que ele mesmo tem. De que o pecado tem que ser punido, de que o transgressor tem que morrer pelo pecado que ele comete, porque o salário do pecado é a morte. E esse Deus santo, para destruir o mal, para destruir o pecado, ele teria que destruir você. Mas para não destruir você, ele preferiu moer Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que ele não precisasse ferir você. Ele preferiu manifestar da sua santidade através da sua justiça no seu Filho Jesus morrendo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui levantando as nossas mãos e glorificando ao nome dele. Então quando você lembrar de que você é um salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não se esqueça que isso também está atrelado com a santidade de Deus. Porque está atrelado com a santidade de Deus, a gente não pode pegar a nossa salvação e começar a viver uma vida de qualquer jeito. Porque eu fui salvo pela graça. Só que essa salvação pela graça está baseado na santidade de Deus. A partir disso, eu gostaria de extrair 3 lições para nós sobre como a gente pode viver uma vida de santificação diante do Senhor. Compreendendo que Ele é a nossa referência e não o mundo. Compreendendo de que a santidade é mais do que não pecar, e é sim também reproduzir a natureza de Deus aqui na terra. Eu gostaria de apresentar 3 lições para nós aqui. A primeira dela é que para que a gente possa viver uma vida em santificação ao Senhor, a gente precisa viver por princípios inegociáveis. Não tem como viver uma vida íntegra diante de Deus sem obedecer princípios que são inegociáveis. E esses princípios não são os dogmas humanos. Esses princípios não são os usos e costumes humanos. Esses princípios não são as tradições que nós mesmos inventamos. Fuja desse tipo de cristianismo que acredita porque eu não uso uma calça, não uso brinco, não uso maquiagem, porque não usa bermuda, porque não usa boné, eu estou sendo aceito diante de Deus. Fuja disso, esse não é os princípios da santidade. Isso são só meras questões que nós mesmos inventamos. E a gente se culpa por não estar obedecendo aquilo que a gente mesmo inventou. Não são esses os princípios. São os princípios que estão manifestos na palavra de Deus. Em Daniel capítulo 1, mostra jovens que são deportados para a Babilônia. E quando eles chegam na Babilônia, esses jovens vão ser apresentados diante do rei depois de um período de 3 anos que eles chegam lá. Mas até eles poderem ser apresentados diante do rei, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, eles têm que passar por todo um preparo, eles têm que passar por todo um ritual, eles têm que passar por toda uma mudança na sua cultura, na sua linguagem, na sua fala. Eles têm que mudar tudo para que eles possam viver diante do rei. Não são qualquer jovens judeus que estão lá, são jovens selecionados. E esses jovens, foi designado a eles comer das iguarias que o rei havia determinado. Só que essas iguarias que o rei havia determinado eram apresentadas diante de ídolos, eram apresentadas diante de deuses. E quando chegam a esses jovens, Misael, Ananias e Azarias e Daniel, e falam para eles que eles teriam que comer aquilo, a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Sabe o que é isso? Um jovem que vivia por princípios. Ele sabia que ele poderia ir à morte por causa daquilo. Ele sabia que ele poderia perder privilégios por causa daquilo. Ele sabia que ele poderia viver consequências trágicas por causa daquilo. Mas ele preferiu, se possível, se preciso, perder tudo, mas não negociar os princípios que ele vivia. Esses jovens manifestam através do princípio que eles viviam, de que não são as pessoas que ditam aquilo que a gente consome.
Porque chegam até eles apresentando a bebida que eles têm que beber, a comida que eles têm que comer, chegam até eles apresentando qual vai ser a dieta dele, aquilo que eles vão consumir. E se prepare, jovem, a sociedade vai querer ditar para você aquilo que você tem que consumir. Vai querer ditar para você o que você tem que assistir, o que você tem que estudar, o que você tem que viver, o que você tem que falar, o que você tem que usar, mas os seus princípios não são os princípios do mundo, os seus princípios são os princípios da palavra do nosso Deus. A gente vive por uma causa e a gente está disposto a morrer por essa mesma causa. A gente vive por princípios que são maiores que a nossa própria existência. A gente vive pelos princípios não desse mundo, não dos dogmas humanos, mas pelos princípios manifestos na palavra de Deus. E esses jovens estão na Babilônia. E por causa dos princípios inegociáveis que eles têm um posicionamento firme diante do pecado. E a minha mensagem para você é que o Senhor te conceda essa graça, de você estar inserido em qualquer contexto dessa sociedade, porque a proposta de Deus não é tirar a gente da Babilônia. A proposta de Deus é que você case na Babilônia, é de que você faça uma família na Babilônia, é de que você estude e cresça na Babilônia, é de que você exerça o seu ministério na Babilônia, é que você se posicione na Babilônia. A mensagem de Deus para você não é sai daquela universidade, sai daquele futebol, sai daquele trabalho, porque lá não honra a Deus. Não, essa é a visão do cristão. Continua lá e honre o seu lar, seja posicionado no Senhor lá, tenha princípios inegociáveis dentro da Babilônia, meu irmão. A proposta do Senhor não é nos tirar da Babilônia, mas o Senhor quer que a gente vive por princípios inegociáveis nela, e esses princípios fazem com que a gente tenha um posicionamento firme diante daquilo que não agrada ao Senhor. No capítulo 1, eles estão mostrando que santidade para eles, Ana, está envolvendo até comida e bebida, até as coisas mais simples da vida. Eles mostram no capítulo 3, quando levantam a estátua e pedem para que eles se prostrem a partir do som das buzinas, dos tambores, de todas aquelas músicas, e eles se prostrassem diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado, e esses jovens se posicionam novamente, dizendo: a gente não vai se dobrar. Aí chega no capítulo 6 de Daniel, não pode durante 30 dias fazer petição a Deus nenhum, a pessoa nenhuma, a não ser ao rei Dário. E aí o que Daniel estava fazendo? Orando. Por quê? Porque eles viviam por princípios que são inegociáveis. Eles viviam acreditando que a só Deus deveriam honrar, que a só Deus deveriam adorar, que eles não poderiam negligenciar a oração, que até nas coisas mais simples da vida, como a alimentação, eles precisavam estar honrando ao Senhor. E que a gente nessa conferência seja tomado por esse temor, que no seu trabalho, que na sua empresa, que na sua vizinhança, que dentro da sua família, que no seu lar, que na igreja que você congrega, ou em qualquer esfera da sociedade que você esteja inserido, você possa ser alguém que vive por princípios inegociáveis. Se a Babilônia quer viver outros princípios, se a Babilônia quer viver outros valores, se a Babilônia quer viver outra cultura, problema da Babilônia, você pode estar lá no meio, você pode estar inserido nesse contexto e ainda assim honrar e glorificar o Senhor lá dentro, meu irmão. Isso é possível e isso é cristão. A igreja não tem que sair dos ambientes. A igreja só precisa viver por princípios inegociáveis. E isso traz um posicionamento firme ali dentro. Porque senão a gente vai cometer um erro que, na minha opinião, aconteceu na história da igreja. De que algumas pessoas não conseguindo lidar com o pecado que havia nelas e com um convívio social, reproduziram aquilo que no Egito Antigo já tinha acontecido, os monastérios. Se isola da sociedade. Vai viver só ele e o Senhor. Qual é o problema? Eles estavam fugindo de algo que estava dentro deles. A gente vai se isolar, a gente vai para as cavernas, a gente vai para os montes, a gente vai se isolar, a gente vai viver uma vida buscando ao Senhor, a gente vai... Beleza, irmãos, pode funcionar por um tempo, aparentemente, mas não é esse o projeto de Deus para nós. Deus quer que a gente esteja na Babilônia, que a gente case na Babilônia, que a gente coma na Babilônia, que a gente profetize dentro da Babilônia, que a gente viva lá dentro, mas viva honrando e glorificando ao nome do Senhor. Quem está entendendo a mensagem do Senhor aqui?
a gente precisa dessa compreensão. A segunda lição que eu extraio para nós sobre esse assunto, sobre uma vida de santificação ao Senhor, é que a gente precisa se atentar ao efeito santificador da palavra de Deus. Veja que esses jovens, eles chegam com princípios lá na Babilônia. E esses princípios para eles são inegociáveis. Eles estão dispostos a morrer e a perder posições. E eles são inclusive colocados nesses lugares. Os meninos são colocados na fornalha. O Daniel é jogado na cova dos leões. Eles sofrem danos e consequências pelo posicionamento deles. Mas da onde vem esse posicionamento? Qual é a raiz desse comportamento tão firme, André? Qual é a linha que faz com que esses jovens estejam diante de um rei tão poderoso que pode matá-los? E eles falam assim: a gente não vai fazer isso. Qual é o princípio que eles vivem? É o princípio da palavra de Deus. Esses jovens têm esse comportamento porque eles entenderam aquilo que hoje nós precisamos entender, que é a palavra de Deus que norteia a nossa vida. É o texto que nós lemos. Como é que o jovem pode manter puro o seu caminho? Como é que o jovem pode manter a sua vida íntegra diante de Deus? Como é que o jovem pode viver em santidade? Como é que a igreja vive em santidade? É se ela viver de acordo com a palavra de Deus. Moody dizia que a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Talvez você acredite de que a Bíblia seja um livro simplesmente para a gente ler e conhecê-lo. Isso é importante. Mas é tão verdade isso, de que existem aqui doutrinas tão complexas que a gente pode até saber explicar teologicamente, mas que a nossa mente não dá conta de compreender aquilo. Então a Bíblia não foi dada para que você seja mais inteligente, não foi dada para aumentar simplesmente o seu conhecimento, ela foi entregue a você para mudar a sua vida, para que você possa olhar para as Escrituras e encontrar nela vida, encontrar nas Escrituras esperança, encontrar nas Escrituras uma nova maneira de viver, encontrar nas Escrituras princípios que vão nortear a sua vida, encontrar nas Escrituras aquilo que a gente precisa para viver de acordo com a salvação que nós recebemos do Senhor. O versículo 11 do mesmo salmo que nós lemos diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que ele está falando? A sua palavra no meu coração faz com que eu viva em integridade diante do Senhor. Não é à toa que em João 17, Jesus em sua oração dominical, ele diz: Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é à toa que João capítulo 15 diz de que o Pai é o lavrador, Cristo é a videira, nós estamos enxertados neles, e ele diz que quer que a gente dê fruto, e não apenas fruto, mas que a gente dê muito fruto, e fruto que permaneça. E ele diz que a vara que dá fruto, sabe o que o Pai faz? Ele limpa para que ela dê mais fruto. E Jesus diz aos discípulos: e vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Sabe qual é o segredo para você desenvolver mais? Sabe qual é o segredo para você crescer mais? Sabe qual é o segredo para você frutificar mais? Não é mais um curso, não é mais uma técnica, não é mais um jeitinho. O segredo para você desenvolver mais, crescer mais, frutificar mais, é estar mais comprometido com a palavra de Deus na vivência da sua vida. É isso que o Senhor está falando. Dá fruto, eu vou limpar mais você. Você está dando fruto, você está dando resultado, eu vou fazer de tudo para que você esteja limpo, para que você esteja santificado. Porque ministério não é sobre ter habilidades que as pessoas admiram e que as pessoas olham e falam assim: caramba, a Paula canta demais, nossa, o pastor Jerry prega demais, a pastora Dani então, pelo amor de Deus, existem irmãos tão habilidosos. Não é sobre isso, meu irmão. O Senhor, quando chama alguém para o ministério, Ele está chamando pessoas irrepreensíveis, pessoas compromissadas com o reino e não com a sua conta bancária, gente compromissada com a verdade, gente compromissada com uma vida íntegra diante dEle. Que Deus coloque esse temor em nosso coração, que você não se acostume com o microfone mesmo,
É melhor, Pedro, a gente chegar aqui mesmo com temor, tremendo, ansioso, e a gente falar com integridade diante do Senhor, do que a gente pegar uma confiança que vai fazer a gente achar que é sobre nós, porque não é sobre nós, meu irmão, é tudo sobre o nosso Senhor. A W. Tozer dizia: eu nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Não existe atalhos para a santidade. Não existe, irmãos. Então, em nome de Jesus, que você saia hoje deste culto aqui, pelo amor de Deus, você não fique perdendo um tempo lá no seu Instagram. Que, pelo amor de Deus, quando você for assistir alguma coisa, você tenha propósito. Que quando você for fazer alguma coisa, eu não estou dizendo que você não pode ir lá no Instagram, não me entenda mal. Eu estou dizendo para você ter propósito naquilo que você está fazendo. Porque talvez tenha muitas pessoas aqui, eu não vou falar em outra igreja, porque se a mensagem é para nós, é porque o negócio é aqui. Talvez hajam pessoas aqui que não estão vivendo coisas extraordinárias em Deus e você está dando um monte de desculpa. Eu não tenho tempo, mas é porque eu não entendo. Porque eu não tive a oportunidade de estudar. Para de dar desculpa, meu irmão. Em nome de Jesus, hoje mesmo, pegue a Bíblia e comece a meditar na palavra de Deus, porque é ela que nos conduz em um caminho de obediência ao Senhor. Jesus vence as tentações no deserto como? Através da palavra. Porque se você não sabe, o diabo é bom de Bíblia e bom de distorcer ela. E se nós, como cristãos, não nos atermos a essa verdade de que a palavra de Deus tem um efeito santificador no nosso coração, e é isso que o texto está mostrando. Como é que o jovem vai purificar o caminho? Como é que o jovem vai viver integridade diante do Senhor? Ele olha por caminho, olha para a palavra de Deus, e através da palavra de Deus ele analisa tudo na sua vida, e ele anda pelos princípios dessa palavra. Ele anda pelos princípios da palavra de Deus. Não é à toa que quando o Senhor chama Josué para liderar no lugar de Moisés, o Senhor fala para ele: você pega esse livro dessa lei e você medita nele, e você não cesse de falar sobre ele, e você se esforce para viver tudo o que está nele. Sabe o que ele está dizendo? Você não vai ser íntegro, você não vai ser verdadeiro, você não vai ser honesto, você não vai ser alguém comprometido se você não tiver um comprometimento com a minha lei. Mas eu encerro nesse último ponto, apresentando para nós aquilo que vai fazer com que essa mensagem não faça com que a gente saia daqui sendo legalistas. Porque quando a gente fala sobre santidade, e eu orei muito ao Senhor sobre isso, e para a glória de Deus, todas as mensagens que vieram com esse tom que a gente queria tratar realmente. Porque quando a gente fala sobre esse assunto, muitas pessoas fogem achando que a gente vai começar a falar sobre questões religiosas, e não é esse o lance, meu irmão. Na porta dessa igreja aqui está escrito que aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Nosso lance não é você sair daqui sendo o perfeito, o crentão, o santão. Não é essa a ideia dessa conferência. Mas é apresentar para nós de que uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que já foi salva pelo Senhor, ela pode e deve viver de acordo com a salvação que recebeu. Essa é a mensagem de Deus para os seus filhos. A terceira e última lição que eu trago, que livra o nosso coração desses pensamentos, dessa autossuficiência, é o seguinte: não confie em seus próprios atributos, mas submeta-se à graça de Deus. Sabe por que você consegue viver em santidade? Sabe por que você consegue dizer não ao pecado? Sabe por que quando os pratos chegam até você, você tem a possibilidade de dizer não? Porque a mesma graça que te salvou, ela te dá poder para dizer não para o pecado. Sabe, a gente só vai conseguir viver em santidade se a gente compreender a ação da graça de Deus em nosso coração. Porque é só pela graça para a gente conseguir viver aquilo que o Senhor exige que a gente viva. E mesmo que em algum momento a gente falhe em viver aquilo que Ele ordenou, a nossa confiança nessa graça faz a gente pedir perdão e faz a gente poder recomeçar acreditando que Deus está por nós e não contra nós, meu irmão. A Bíblia diz em Tito capítulo 2, versículo 12, que essa graça, versículo 11 diz que ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E o versículo 12 diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade,
e as concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Sabe o que significa isso? A graça que se manifestou trazendo salvação a você. Aquela graça que se manifestou tirando você do pecado. Aquela graça que se manifestou a você, fazendo com que você fosse livre da vida que você vivia. Essa mesma graça que é redentora, que é salvadora, que é libertadora. Essa mesma graça te ensina a renunciar ao pecado. Essa mesma graça te dá poder para vencer o pecado. Então não dê desculpas, se submeta à graça. Mergulhe na graça. Não é sobre o quanto a gente consegue ser bom, não é o quanto a gente tem capacidade em obedecer o que o Senhor falou, não é sobre o quanto a gente tem a habilidade e a aptidão em olhar para as Escrituras e viver o que está nela. Sabe por que você consegue viver em santidade no seu relacionamento? Sabe por que você consegue viver em santidade no seu ministério? Sabe por que naquela empresa, quando está todo mundo bebendo, está todo mundo falando palavrão, está todo mundo desrespeitando a mulher, você não se comporta da mesma forma? Sabe porque naquela universidade existem ideologias que são contrárias à palavra de Deus e você permanece firme e você não retrocede? Sabe por quê? Porque a graça de Deus está no seu coração, te ajudando a viver tudo que as Escrituras exigem que a gente viva, meu irmão. Então não confie nos seus atributos. Não seja esse tipo de cristão que acredita que é o bonzão e que vai conseguir obedecer tudo o que o Senhor falou. É louco, né? Terminar uma conferência sobre santidade falando sobre isso. Mas é a verdade do Evangelho. A gente não vive em santidade para a gente ser salvo. A gente vive em santidade porque a gente já foi salvo. A gente não vive em santidade para ser aceito diante de Deus. A gente vive em santidade porque através do sacrifício de Jesus a gente já foi aceito diante de Deus. A gente não vive em santidade porque, como, sei lá, alguém poderia pegar um código penal e entregar na mão de um criminoso e falar assim, ó, lê tudo que está aí e viva de acordo. Não vai fazer com o cara parar de ser um criminoso, meu irmão. Você pega a Bíblia e entrega na mão de alguém, talvez ela não mude de vida. É por isso que uma das promessas da nova aliança, e eu falo isso, termina, Jeremias capítulo 31, a partir do 31, repetido em Hebreus capítulo número 8. O Senhor fazendo promessa sobre a nova aliança. Ele promete uma aliança que seria maior e superior. E disse que nessa aliança, que é a que nós vivemos, Ele perdoaria os nossos pecados. E que ninguém ia dizer um para o outro assim, ó, conhece ao Senhor, porque todos o conheceriam. E Ele disse ainda na promessa dessa nova aliança, que é a que a gente vive, que perdoaria os nossos pecados e não se lembraria das nossas transgressões. Mas existe um detalhe importante. Ele diz assim, e eu escreverei os meus mandamentos na tábua do seu coração. Que a palavra de Deus ministrada nesses 3 dias não faça você simplesmente um cristão que conhece mais agora sobre santidade, mas um cristão que compreendeu a maneira certa de viver em santidade. A gente vive não para ser aceito diante de Deus. A gente vive porque a gente já foi aceito diante de Deus. A gente vive não porque a gente tem competência para viver. A gente vive porque a gente recebeu a graça. E a graça nos ajuda a viver de acordo com as Escrituras. Você entendeu essa mensagem? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu queria que você estivesse em pé.